episódio de hoje veremos como funcionou a primeira Revolução Industrial. Mostraremos aqui as características, onde aconteceu, do que se tratou e muito mais, só aqui no Elimp Educação. Então vamos lá com os nossos especialistas. Olá, meus pequenos gafanhotos! Eu sou o Dr. Moreira e hoje iremos adquirir um pouco mais de conhecimento. Falaremos da primeira Revolução Industrial, que se iniciou em volta de 1760, na época dos nossos tataravós. A transição de um sistema feudal para um sistema capitalista, além das transformações econômicas e sociais. Durou até meados de 1850, quando então iniciou-se a segunda fase da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi dividida em três fases, baseadas nos avanços tecnológicos alcançados às suas consequentes transformações, que são elas: Primeira Revolução Industrial, de 1760 até meados de 1850. Segunda Revolução Industrial, entre 1850 e meados de 1945. Terceira Revolução Industrial, meados de 1950 até os dias atuais. Como nosso foco é a primeira Revolução Industrial, não falaremos das outras revoluções no momento. Então nos siga nas redes sociais ou Limpa Educação e não perca nenhum dos nossos lançamentos. Características da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial inicia na Inglaterra. Significou um período de grandes mudanças. Ao longo dessa fase, estava limitada ao domínio de ingleses. Contudo, ao longo do desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramentos de técnicas, essas transformações espalharam-se pelo mundo todo, sendo, portanto, fundamental para entender a atual configuração da sociedade. A principal característica dessa fase é a mudança do processo produtivo. Anteriormente, o trabalho era feito por artesãos, mulheres, homens e crianças, que eram desenvolvidos em suas casas ou em oficinas. Com a Revolução Industrial, esse trabalho passou a ser desenvolvido em fábricas com a utilização de máquinas. Antes, a execução do trabalho era feita manualmente e demandava muito tempo, visto que os trabalhadores precisavam realizar todas as etapas do sistema produtivo. Com o avanço tecnológico, foi possível desenvolver máquinas capazes de otimizar o tempo, possibilitar a produção em maior escala, consequentemente, aumentar os lucros. Nesse período, passa a existir o que conhecemos por divisão do trabalho. Cada trabalhador passa então a exercer apenas uma etapa da produção, e não todas as etapas, como era feito anteriormente. Surge também o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador que antes controlava o processo produtivo passa a ser um funcionário que recebe uma remuneração pela sua produção. Sendo assim, a mão de obra passa a ser vendida, significando o surgimento de novas relações de trabalho. Eu sei que eu sou um colírio para seus olhos, mas nós possuímos a ilustre presença da doutora Alves, que vai nos explicar quais os motivos para a Inglaterra ter sido a pioneira da Revolução Industrial. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para informá-los de que a Inglaterra foi um país pioneiro por diversos fatores. Primeiramente, é preciso mencionar o surgimento de uma classe social no território inglês, a burguesia, que foi promovida pela Revolução Inglesa. Os burgueses detinham o capital necessário para investir e, portanto, passaram a financiar a indústria, adquirindo propriedades rurais, matéria-prima e possibilitando a modernização dos meios de produção. Geograficamente, a Inglaterra era também privilegiada, sendo dessa forma um dos fatores mais decisíveis para o país progredir. A Inglaterra possui acesso ao comércio marítimo, facilitando a exploração de novos mercados e aumentando a zona livre de comércio. Ao tornar-se uma grande potência marítima, o país acabou acumulando capital que passou a ser investido nas fábricas. Outros fatores que também fizeram com que a Revolução Industrial fosse iniciada na Inglaterra foram a abundância de recursos naturais, como ferro, lã, carvão, a política dos cercamentos, que mudou a configuração das áreas rurais, introduzindo cercas para a criação pecuária e para a produção de matéria-prima, e também as políticas econômicas liberais adotadas, que passaram a possibilitar o progresso tecnológico e o aumento da produtividade, assim fazendo a Inglaterra um polo para as indústrias. A principal indústria no período da primeira Revolução Industrial era a indústria têxtil. Nesse período surgiram diversas indústrias de tecidos de algodão que utilizavam o tear mecanizado. A produção desses tecidos era destinada à exportação,
sendo um dos maiores impulsionadores da economia inglesa. O desenvolvimento tecnológico alcançado nesse momento possibilitou que novas técnicas e maquinários fossem introduzidos na produção têxtil. Assim foram criadas máquinas como Spinning Jenny, Spinning Frame, Spinning Moon e Alder Frame, capazes de tecer fios e aumentar a produção que antes era feita manualmente. Com toda essa mudança drástica, aconteceram intensas transformações no sistema produtivo. Surgiram as indústrias e um novo modo de produção. A manufatura deu lugar à maquinofatura. Houve aumento da mão de obra e sua consequente desvalorização. Novas relações de trabalho surgiram mediante a existência de duas classes, a burguesia e o proletariado. Os trabalhadores passaram a exercer funções específicas e os salários recebidos eram baixos e as suas cargas horárias extenuantes. A Inglaterra industrializou-se em um primeiro momento e posteriormente outras nações. A máquina introduzida nas fábricas possibilitaram o aumento da produção em menos tempo, aumento dos lucros e desenvolvimento da economia. Nessa fase foram utilizadas as máquinas de fiar nas indústrias têxteis, o tear mecanizado para a produção de tecidos e a máquina a vapor utilizada nas indústrias, nas usinas de carvão e de ferro, e nos meios de transporte como o navio a vapor e a locomotiva. E esses foram os nossos especialistas. Espero que vocês tenham desfrutado dos fatos expostos e aprendido um pouco mais sobre a primeira revolução industrial. Mesmo confiando na competência dos nossos ilustres doutores, vamos reforçar com um breve resumo. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra por volta de 1760 até 1850, quando se iniciou a segunda revolução industrial. A Inglaterra foi pioneira na revolução industrial por causa de fatores como posição geográfica, acúmulo de capital, política de cercamento, entre outros. A principal característica da primeira revolução industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Surgiram as indústrias, desenvolvendo-se especialmente a indústria têxtil, cuja produtividade aumentou devido à inserção das máquinas de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. Novas relações de trabalho estabeleceram-se. Surge o trabalho assalariado e a divisão de trabalho. Então é isso, pessoal. Em nome da Olimpo Educação, nós agradecemos a sua atenção.